Tem um tipo de amor que dói diferente. Não porque foi traído, não porque foi embora, mas porque a pessoa que sente esse amor acredita, com tudo dentro dela, que não merece sentir isso. O Obanai passou a vida inteira carregando uma coisa que nenhum ser humano deveria ter que carregar: a culpa de ter nascido. Ele cresceu numa família que cultuava uma serpente demoníaca, uma família que oferecia crianças como sacrifício, que via os próprios membros como moeda de troca, que tinha no sangue a ideia de que existir já era uma dívida. O Obanai sobreviveu porque tinha algo que o demônio queria, mas sobreviver não é o mesmo que ser salvo. Ele saiu dali com o corpo intacto e com alguma coisa quebrada por dentro que nunca voltou a se encaixar direito. Então, quando você cresce sendo tratado como propriedade, como um animal, como algo que existe para servir um propósito que você mesmo não escolheu, é muito difícil olhar para o espelho e enxergar alguém que tem valor. O Obanai nunca aprendeu a fazer isso. O que ele aprendeu, com muita dor, foi a ser forte o suficiente para não precisar de ninguém. E foi exatamente assim que ele entrou no corpo de matadores de demônios, com uma rigidez que assustava, com uma exigência por regras que beirava a crueldade, com um olhar que não deixava espaço para fraqueza, seja de alguém, seja a própria. Quem observa o Obanai de fora vê um homem frio, vê alguém que parece incapaz de empatia, que trata os mais novos com uma dureza que desconforta, mas tem uma coisa que a frieza dele não consegue esconder completamente: a forma como ele olha para Mitsuri. E a Mitsuri é o tipo de pessoa que parece ter nascido em outro mundo e acabado nesse por engano. Ela transborda carinho de um jeito que não cabe em si mesma. Ela chora com facilidade, gargalha alto, come com uma alegria absurda, abraça com vontade. Ela ama as pessoas antes mesmo de conhecer elas direito. Então, em uma organização cheia de gente marcada pela guerra, pelo luto e pelo peso de saber que a morte pode chegar a qualquer dia, a Mitsuri era uma anomalia. Ela não tinha apagado a parte dela que sente, e por muito tempo ela achou que isso era um defeito. Ela entrou para o corpo de matadores de demônios, em parte, porque sonhava em encontrar alguém mais forte que ela para se casar. É um detalhe que muita gente passa por cima, mas que diz muita coisa sobre ela. A Mitsuri sempre quis pertencer a alguém, sempre quis ser amada por completo, e com toda a sua estranheza, com toda a sua intensidade, sem precisar diminuir nada de si mesma para caber na vida de outra pessoa. O que ela não sabia é que já existia alguém que a enxergava exatamente assim, né? Bonitinho, fofo. Então, o Obanai e a Mitsuri se conheceram antes do início da série. E de forma, é isso que torna a história dos dois ainda mais pesada. Não é um amor que nasce de olhares dramáticos no meio de batalha. É algo que foi crescendo devagar, lá no silêncio, nas pequenas coisas que ninguém mais nota. Então, ele prestava atenção nela, não do jeito intrusivo, não de forma possessiva. Ele prestava atenção porque Mitsuri era a única pessoa ao redor de quem Obanai se sentia diferente. Não necessariamente mais leve, porque leveza não era algo que ele sabia ter, né? Mas diferente. Como se alguma coisa dentro dele estava sempre contraída, conseguisse por um segundo respirar. Ele mandava comida para ela, então esse detalhe parece pequeno, mas para um homem que cresceu sem saber o que é cuidar de alguém sem um propósito por trás, escolher mandar um mochi para o restaurante favorito de Mitsuri é um ato enorme. É a linguagem de amor de alguém que nunca aprendeu a colocar os próprios sentimentos em palavras. E Mitsuri recebia isso com a mesma naturalidade que recebia tudo, com gratidão genuína, com sorrisos que faziam Obanai desviar o olhar porque era pesado demais receber aquilo de frente. Bobão, né? Vai. Mas aqui é onde a história ela começa a apertar, né, meus amigos? O Obanai, ele nunca chegou mais perto. Não porque ele não queria, mas porque na cabeça dele existia uma barreira que ele mesmo construiu e que ele mesmo acreditava que não tinha o direito de derrubar. Ele se via como o impuro. Essa palavra ela é importante. Não é apenas uma questão de autoestima baixa. É algo muito mais profundo e sombrio. O Obanai carregava a origem que tinha como uma mancha permanente. Ele veio de uma família de adoradores de demônio.
Ele sobreviveu enquanto outros morreram por causa dele indiretamente, simplesmente por existir naquele lugar. E na lógica torta que o trauma ele cria, né? Ele traduziu isso da seguinte forma: eu trago desgraça, eu não sou alguém que merece estar perto de coisas boas. Terapia, né, gente? Vamos recomendar terapia, né? E a Mitsuri, pra ele, era a coisa mais boa que ele tinha visto na vida. Então ele mantinha a distância, não a distância de quem é indiferente, mas a distância de quem sabe exatamente o quanto quer estar perto e escolhe não ir, porque acredita que sua presença contamina. Tem algo meio trágico nisso. Uma pessoa que aprende a amar à distância porque acha que amar de perto seria um egoísmo, seria colocar alguém que não merece sofrer no raio da sua própria desgraça. A serpente que ele carrega com ele esse tempo todo, a Kaburamaru, é quase uma extensão dessa solidão. Obanai se acostumou a ter uma companhia com uma criatura que não fala, que não julga, que simplesmente tá lá com ele. Best friends. De certa forma, é o relacionamento mais seguro que ele consegue ter. Um vínculo que não vai embora, que não vai se machucar com a verdade de quem ele é. Com a Mitsuri era diferente. Mitsuri era alguém que podia ir embora, que podia se machucar, que merecia, na visão dele, alguém sem o peso todo que ele carregava. Então ele ficava parado, olhando de longe e mandando os moti lá. Gostoso, inclusive, eu gosto. Então existe uma crueldade específica em saber o que você sente e escolher não agir em cima disso, porque acha que o outro merece mais do que você tem para dar. Não é humildade no bom sentido, é uma distorção. É o trauma dizendo que você não é o suficiente vestido com a roupa do sacrifício. O Obanai não estava se protegendo, ele estava punindo a si mesmo, escolhendo ficar de fora de algo que poderia ter sido dele, poderia ter sido dos dois, porque em algum lugar muito fundo ele ainda acredita que pessoas como ele não tinham direito ao amor, né? E a Mitsuri, que era completamente incapaz de sentir o mundo de forma pela metade, ela provavelmente sentia o peso desse afeto contido sem entender exatamente de onde vinha. Ela sabia que ele era diferente com ela, ela sabia que havia algo ali, mas o Obanai era mestre em manter a superfície intacta. Quando o arco final chega, quando o confronto com o Muzan acontece, tudo que o corpo de matadores de demônios tinha guardado para aquele momento finalmente é colocado à prova. Os dois lutam, separados, juntos, em pontos diferentes daquela batalha que parecia não ter fim. E então Obanai perde a visão. É o tipo de detalhe que parece só mais uma consequência de combate, mas que, quando você conhece o personagem, bate diferente. Um homem que sempre controlou tudo à sua volta, que sempre dependeu dos próprios olhos para navegar um mundo que nunca foi seguro para ele, de repente tem que lutar às cegas, literalmente. E ele continua, tá? Porque desistir nunca foi uma opção dentro dele. Mas o momento que quebra mesmo é outro, é quando os dois estão juntos no fim, quando já não há mais como fingir que o tempo é infinito, que vai existir uma próxima vez, que as coisas não ditas vão continuar esperando numa gaveta que pode ser aberta depois. E o Obanai, esse homem que passou a vida inteira se convencendo que não tinha o direito de querer nada para si mesmo, diz o que sente, diz que quer nascer de novo, diz que, se existir uma próxima vida, quer nascer como uma pessoa comum, sem o peso que carrega, sem a mancha que acredita ter, para poder amar a Mitsuri de forma certa, para poder estar do lado dela sem sentir que está roubando algo que não merece. E essa frase, ela deveria ser bonita e, de certa forma, ela é triste, né? Porque o que ele tá dizendo, por baixo de tudo, é que nessa vida ele não acredita que pode fazê-la feliz. Que precisaria ser outra pessoa, começar de novo, apagar o que ele é, para ter o direito de amá-la sem culpa. Ele não consegue imaginar uma versão de si mesmo que merece amor da Mitsuri sem ter que se reinventar do zero. E a Mitsuri, que chorava com uma facilidade que nunca a envergonhou, que amava sem condição e sem filtro, provavelmente nunca quis que ele fosse outra pessoa. Ela nunca pediu uma versão mais limpa dele. Ela gostava do Obanai que existia, com a serpente no ombro, com o olhar duro, com os motes que enviados em silêncio, né? Mas ele nunca conseguiu acreditar nisso o suficiente. Tonto. É tentador olhar para isso e pensar que, se eles tivessem mais tempo, tudo poderia ter sido diferente. Mas tem algo na história dos dois que vai além de falta de tempo.
O problema, ele não era circunstancial, ele era interno. Era uma voz dentro de Obanai que ele nunca conseguiu silenciar completamente, a voz que dizia que ele era indigno. E o mais pesado é que a Mitsuri nunca teria plantado essa voz nele. Ela nunca foi a fonte da dor dele, mas ela também não tinha como arrancá-la de dentro. Ninguém tem como fazer isso por outra pessoa, né? Por mais que Mitsuri irradiasse calor, o frio que Obanai sentia vinha de dentro. Ela poderia tê-lo amado por 1000 anos e ele ainda teria dúvidas. Não dela, de si mesmo. Então, quando você pensa em romances tristes de anime, geralmente pensa em separação, em morte, em escolhas impossíveis. E o do Obanai e a Mitsuri tem tudo isso, mas o que torna ele diferente é a camada que fica embaixo de tudo isso. É um amor que existiu de verdade, que foi sentido dos dois lados, que não foi impedido por desentendimentos nem por falta de sentimento. Foi impedido principalmente por uma ferida que Obanai carregava há tanto tempo que ele tinha parado de perceber o quanto ela ainda sangrava. Ele amou a Mitsuri com tudo que tinha e mesmo assim ele achou que não era o suficiente. E essa é a parte que vai ficar. Não a batalha, não é o fim, mas a imagem de um homem que encontrou a pessoa mais importante da vida dele e passou anos achando que protegê-la significava ficar longe. E quando finalmente não havia mais longe onde ir, quando o mundo tinha se tornado pequeno demais para continuar fingindo, ele falou: pediu uma próxima vida, como se essa não fosse suficiente, como se ele mesmo não fosse suficiente. Mitsuri, ela merecia ouvir que ela era amada nessa vida, com essa versão dele, e ele merecia acreditar que era digno de dar esse amor. Mas o trauma não pede licença, ele não respeita o momento, ele simplesmente fica lá, quieto, até que o momento acaba. Então, eu acho que fica aí essa reflexão, gente, sobre a palavra trauma. Gente, nunca deixem o trauma de vocês dominarem a vida de vocês, tudo que envolva. Então, se tratem, viu? O vídeo foi esse, gente, e até a próxima.